Esse vídeo eu vou tirar uma dúvida sobre qual seria a melhor versão do Photoshop para você usar e não necessariamente eu vou fazer uma comparação entre eles, tá? É um vídeo mais focado em só tirar algumas dúvidas mesmo, não comparar cada versão. Adiantando a resposta, assim, já resumindo, basicamente todo o vídeo é o seguinte. Isso é pelo menos para minha opinião, tá? A resposta mais certeira que eu tenho para isso é basicamente nada. Tanto faz a versão que você usar, tá? O que você consegue fazer em determinada versão, no Photoshop em geral, e os resultados que você atinge não dependem da versão do software. Dependem única e exclusivamente da sua competência, do seu empenho e dedicação para produzir os seus projetos, as suas artes, enfim. Caso você deseje uma indicação assim mais direta e sendo mais objetivo, eu te indico qualquer versão do Photoshop CC. Se você for mais experiente, evita a 2020 porque de início você vai passar raiva, tá? Nada que você resolva assim mexendo nas configurações para voltar às funções originais. Por exemplo, versão de 2020, se você segura o Shift para escalar proporcional, ele vai fazer o contrário, ele vai tirar as proporções do seu objeto, ele vai escalar diferente. A tela de boas-vindas, depois você vai ter que tirar, reconfigurar ele para ficar mais ou menos da forma que você já é acostumado nas outras versões. Mas, resumindo, tanto faz se você usa a versão portátil ou essa última versão que saiu, tá? As diferenças entre elas são muito sutis e não afetam o seu trabalho. São basicamente mudanças assim, coisas como uma ferramenta de seleção mais automatizada, mas nada que supere uma seleção manual com a Pen Tool, por exemplo. Isso de fazer coisas mais rápidas e automatizadas, você sabe a beleza que fica. Normalmente fazendo manual você atinge um resultado melhor. Essas coisas automatizadas sempre fica com aqueles recortes, assim, aquele aspecto meio safado, sabe? Então, outras coisas que normalmente mudam são essas telas de boas-vindas, igual eu comentei, que geralmente, quando você é um usuário mais intermediário, mais avançado, a primeira coisa que você faz é tirar isso, porque você já quer trabalhar, já chegar trabalhando direto no software. São coisas mais simples mesmo. Algumas coisas, por exemplo, o nome muda sutilmente de lugar, certo? Outras coisas ficam mais fáceis de encontrar. Um exemplo seria o Refine Edge, um recurso para melhorar uma seleção. Você refina melhor as arestas. Em basicamente todas as versões, você ia no menu de seleção e a partir do momento que você tinha uma seleção feita, você clicava em Refine Edge, pronto, você já configurava tudo por ali. E em vez de ser Refine Edge ou refinar arestas, virou Select and Mask. Tem também, por exemplo, ferramenta de borracha mais inteligente, mas como eu falei, não tem nada que você não resolva em versões mais antigas com a borracha normal ou usando a Pen Tool para fazer uma seleção. São coisas assim que facilitam, sabe? Algo que eu notei é que essas atualizações, muitas vezes, de uma versão para outra, elas são coisas mais úteis, assim, convidativas, principalmente para iniciantes, que muda alguma coisinha na interface, o desempenho, certo? É algo na estética, mas a base principal, a essência, o bruto mesmo do Photoshop que um usuário avançado utiliza, ele não altera o seu trabalho, não tem uma mudança significativa no seu resultado, tá? Então, como eu sempre digo, eu recomendo você pegar leve, relaxa, usa o que você tiver disponível aí para você. E eu particularmente uso 3 versões. Às vezes isso acontece, dependendo do lugar que você trabalha ou de como for, acontece eu usar versões diferentes de Photoshop. Por exemplo, no trabalho onde eu dava aula, era uma versão, no meu computador pessoal era outra versão, no meu notebook era uma versão ainda mais antiga que eu não atualizei porque eu não via necessidade. 2014, 2019, tanto faz. Agora sobre Lightroom. O Lightroom é um software muito bom e ele é excelente, tá? Ele resolve seus problemas assim numa velocidade, numa agilidade incrível. Mas é o seguinte, entre Lightroom e Photoshop, sem dúvida o Photoshop, tá? Tudo que existe no Lightroom, tirando a parte de organização, certo? De catalogar suas fotografias, mas nada que você faça trabalhando normalmente, você coloca suas fotos em pastas, enfim. Tudo que o Lightroom tem, o Photoshop também tem e faz 10 vezes mais. Tudo que ali você pega dentro do Camera Raw, todos os ajustes de brilho, de criar uma luz, de criar um degradê, de criar um ponto mais iluminado, um ponto mais escuro, criar uma vinheta, tudo que o Lightroom faz, o Photoshop tem incluso dentro das funções mais básicas dele, só que vezes 300 ali. Ali você tem uma quantidade de coisas, de recursos, que é assim, infinito em comparação. Tá, mas para que usar o Lightroom então? O Lightroom ele é mais convidativo para alguém iniciante. Então, por exemplo, para alguém que só trata foto, precisa de uma coisa mais ágil, resolve bem. Mesmo se você for um fotógrafo
já avançado em questão de tratamento, se for um editor avançado, você pode usar o Lightroom para fazer uma edição de foto ali rápido. Mas, por exemplo, se você precisar de fazer algo mais complexo, se você precisar fazer um recorte, apagar uma pessoa da foto, adicionar uma pessoa na foto, por exemplo, mudar um fundo, mudar um céu, já era, o Lightroom não faz. O Lightroom, ele é o seguinte: se você é um fotógrafo que precisa de agilidade, joga para dentro do Lightroom, edita ela, você vai ter um resultado excelente, rápido, prático, exporta, acabou. Agora, se você gosta de fazer, por exemplo, HDR, refinos extremamente detalhados nas suas fotografias, se você gosta talvez você precisa apagar um fio de um poste ou apagar uma pessoa que apareceu no fundo, gosta de fazer ajustes mais avançados, uma coisa assim mais precisa, aí você já pega o Photoshop. Então, algo que eu já reparei, iniciantes normalmente preferem o Lightroom, ou fotógrafos que precisam de mais agilidade, mas editores que gostam de coisas mais complexas, que fazem edições mais detalhadas, já envia tudo direto para o Photoshop e trabalha por ali, tá? Que ele é muito mais completo. Então, assim, só resumindo mesmo, lógico, você pode ter opiniões diferentes, pode ter alguma coisa que eu esqueci de falar, mas isso aqui é só para dar uma esclarecida, principalmente para pessoas que estão começando agora e que tem aquela dúvida, tá? Qual versão usar, qual que é melhor, o que muda de uma coisa para outra, se o 2014 não vai ter recurso que vai me permitir fazer determinada coisa que a versão anterior ou posterior tem. Então, assim, é basicamente um vídeo assim simples, rápido, para resumir, certo? Essa questão de qual pegar, o que seria melhor ou pior. Então, no resumo, todos são excelentes, todos te resolvem muito bem, tanto faz a versão que você pegar. Sendo ali, igual eu falo, quiser alguma coisa mais atual, qualquer versão ali de 2013 para frente te resolve bem. Qualquer versão do CC, certo? Se você for iniciante, pega qualquer versão do CC, que você já vai ter a interface ela é convidativa, certo? A tela é mais escura. Você vai ter basicamente todos os recursos que desde 2014, 2012, 13 até o 2020, todos têm. As diferenças são muito sutis, são ferramentas ou recursos assim que no bruto, como eu falei, não fazem tanta diferença. E basicamente é isso. E eu aproveito até para tirar uma dúvida rápida aqui também, que muitos iniciantes têm. Por exemplo, em relação a, mas e se eu quiser usar o Illustrator? É aquilo assim, ó. O Photoshop ele é para fotomanipulação, certo? É fotomanipulação e edição de foto, seja simples ou complexa. O Lightroom é para você editar foto rápido. O Illustrator é para você trabalhar com vetor. No Illustrator você faz ilustração em vetor, você pode trabalhar com marca, mas como eu falei em outro vídeo, você pode trabalhar com marca no Photoshop também. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Você trabalha com vetor, resumindo é vetor, tá? Você não edita foto no Illustrator. Aí, por exemplo, outros softwares da Adobe, Premiere, você vai trabalhar com edição de vídeo, After Effects com efeito especial nesses bloquinhos de vídeo. Você pode editar um vídeo inteiro no After, mas aí fica muito pesado. O After compensa mais para você fazer efeito especial, pós-produção, depois você joga para o Premiere e monta o vídeo por lá. Então você tem, por exemplo, o InDesign, você vai trabalhar com diagramação, cada programa tem um foco, certo? Mas os programas de foto, só tirando essa dúvida, para você trabalhar com edição, Lightroom e Photoshop. Sendo mais experiente, desejando fazer coisas mais complexas, Photoshop direto, tá? Mas você pode conciliar os dois também, não tem problema. Então, eu conheço muito fotógrafo que gosta de trabalhar no Lightroom e depois exporta para o Photoshop e continua por lá. Eu particularmente, eu já faço tudo direto no Photoshop. E mais outra observação extra em relação ao hardware do seu PC. Então é o seguinte, para rodar o Photoshop CC, por exemplo, os requisitos mínimos seriam um processador Core 2 de 2 GHz, tá? Pelo menos um Windows 7, no mínimo 2 GB de RAM, recomendo 8, tá? Porque dependendo do que você for fazer, principalmente se você for trabalhar com RAW ali direto e criar fotomanipulação, 2 GB de RAM não segura não. Então 8 é o recomendado. Agora de HD ele não pesa demais não, mas dependendo do arquivo que você fizer, às vezes eu tô trabalhando em arquivo ali que dá 3 GB, tá? 3, 4 GB, às vezes passa. É raro, mas passa. Mas é só você dar uma mesclada nas camadas ali, não trabalhar com coisa muito absurda dentro das suas fotomanipulações, se for fazer algo mais complexo, que não passa de 1 GB não. Então você precisa de ter, é bom você ter pelo menos uns 30 GB no HD para não ficar travando ou sobrecarregando, sabe? Se você tiver um HD livre ali de 500 GB, jogar o diretório onde ele salva o cachê dele ali, você vai estar com uma folga ali de 450 GB ali tranquilo. Isso aí você não vai ter problema não.
Monitor seria talvez qualquer monitor 1080, isso não tem segredo. Eu recomendo esses monitores, por exemplo, dos mais em conta, a LG resolve muito bem. Ele tem a cor dele é muito fiel. E esses monitores, por exemplo, Sony, Dell, são perfeitos, certo? São muito bons. Se tiver um monitor 4K, melhor ainda. E basicamente é isso, não tem muito segredo. Se você tiver como investir numa placa de vídeo, resolve bastante, principalmente para utilizar alguns recursos do Camera Raw. Você pode fazer CUDA com o software. CUDA seria aplicar o processador gráfico, a potência da sua placa de vídeo, você utiliza ela para acelerar e melhorar o desempenho do software. Então, por exemplo, se você tiver, vamos supor, uma NVIDIA 1060, 1070, uma 970, por exemplo, você já tem um desempenho ali absurdo, certo? Então eu recomendo essas placas de vídeo melhores e custo-benefício. Essas da NVIDIA, por exemplo, 970, 960 te resolve, nossa, muito bem. Mas se você não tiver placa de vídeo externa, também funciona tranquilo, tá? Você não precisa preocupar com isso, não. Se tiver condição de investir numa placa de vídeo, é isso, você já tem costume de rodar jogos mais pesados, coisa assim, você pega uma placa de vídeo mais potente e você usa a potência do processador gráfico dela para aplicar dentro do Photoshop. Você aperta Ctrl K, vai no menu de editar, preferências, e você vai achar lá a parte de desempenho e ativa o processador gráfico. Mas é igual eu falei, se você não tiver, não tem problema, tá? Às vezes não altera. Dependendo, algumas até buga e você não consegue usar determinados filtros. Você tem que desmarcar lá. Mas no mais é isso aí. Valeu demais, obrigadão.